Ontem o Real Madrid empatou com o Leipzig por 1-1 pelas oitavas de final da Liga dos Campeões e conseguiu a classificação. O gol dos merengues foi marcado por Vinícius Júnior, mas além disso teve uma polêmica atitude do brasileiro que acabou chamando muita atenção e muita gente inclusive disse que ele merecia ter sido expulso. O próprio Ancelotti comentou sobre esse ocorrido. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar o gol do Vini, toda essa polêmica que eu comentei, as palavras do Ancelotti sobre e eu vou querer saber a sua opinião sobre tudo. Bem, eu acho que não é segredo pra ninguém que o Real Madrid é o maior time do mundo e forte candidato a conquistar mais uma Liga dos Campeões. Inclusive, recentemente eu fiz uma enquete aqui no canal sobre quem os inscritos acham que seria o campeão dessa Champions e em aproximadamente 7.200 votos, mais de 63% das pessoas escolheram o Real. Entretanto, se tem algo que eles não apresentaram nessas oitavas de final, foi um bom e convincente futebol. Ontem o Ancelotti optou por entrar com uma formação bem estranha com 5 meias e assim como no primeiro jogo, o Leipzig teve diversas chances e poderia muito bem ter saído classificado, o que sabemos que seria um vexame enorme para um time como o Real. Entretanto, assim como no último final de semana, para evitar isso, novamente brilhou a estrela do Vini Júnior. Após passe de Bellingham, o brasileiro fez um belo gol para aumentar a vantagem dos merengues. E como sabemos, seu nome vem sendo ligado a muitas polêmicas, como as supostas provocações que várias torcidas de clubes da Espanha alegam que ele faz e vários comentaristas dizendo que ele é alguém difícil de lidar dentro de campo. Entretanto, isso de nenhuma forma anula o bom momento que ele vem vivendo. Desde a temporada 21-22, que foi aquela temporada em que ele realmente começou a deslanchar e ganhou a Champions, os seus números são 133 jogos, 60 gols, 44 assistências e onde desde então ganhou 7 títulos, sendo todos os possíveis os quais o Real Madrid disputa. Outro dado interessante é que com o gol marcado ontem, ele se isolou como o jogador com mais participações em gols nas últimas 3 edições da Champions League. Se liga aí rapidinho na lista. Em primeiro, Vini Júnior com 27, em segundo, Mbappé com 26, em terceiro, Lewandowski com 24, em quarto, Haaland com 23 e em quinto, Benzema com 22. E como eu disse, se algo pode resumir o Vini ultimamente é alternar um altíssimo desempenho com polêmicas. E ontem não foi diferente. Em um lance meio nada a ver, no meio campo ele chegou por trás fazendo a falta no jogador do Leipzig e depois ainda deu um empurrão. Se liga aí. Apesar de eu não concordar, muita gente começou a dizer então que o amarelo ficou barato, que ele deveria ter sido expulso por esse lance e que o brasileiro e o Real Madrid deram foi sorte do VAR não chamar. Inclusive já comenta aí embaixo, o que você acha? O Vini merecia ter sido expulso por isso? Ou você acha que o amarelo tá assim de bom tamanho pro lance? Depois, no pós-jogo, as polêmicas envolvendo o lance continuaram. 2 jogadores do time alemão comentaram sobre. O primeiro foi David Raum, meio-campista do Leipzig, que disse: houve uma diferença na maneira como o árbitro falou conosco e com o Real Madrid. Eu nem quero saber o que teria acontecido caso William Orban tivesse agarrado Vinícius Júnior pelo pescoço. O segundo foi o próprio Orban, jogador que sofreu a falta, que falou: o árbitro não tem coragem de expulsar tais jogadores. Ele agarra meu pescoço com as 2 mãos. Isso é desrespeito. Já por parte do Real Madrid, o primeiro a comentar logo após a partida foi o treinador italiano Carlo Ancelotti, que inclusive foi muito criticado pela formação escolhida para o jogo. O italiano disse: e pessoal, antes da gente continuar, se liga nisso. Eu criei esse canal aqui faz mais ou menos 1 ano e meio e olha só quanto eu já faturei com ele até hoje. Mais de 117 mil reais, sendo 13 mil só no último mês. Se você quer aprender a fazer um canal igual ao meu e ganhar dinheiro falando de futebol sem precisar aparecer usando só 2 horas por dia de qualquer lugar que você esteja, eu preparei uma aula completa de 2 horas ensinando como você pode fazer exatamente tudo que eu faço e lucrar tanto quanto eu ou até mais. O link para essa aula completa vai estar no primeiro comentário fixado desse vídeo. Bora voltar ao vídeo então.
Fizemos uma péssima partida hoje, temos que aceitar as críticas quando elas são merecidas. Temos que melhorar e ser mais decisivos porque voltou a acontecer. Quando tínhamos uma pequena vantagem, não soubemos gerir mentalmente o jogo. Talvez eu tenha cometido um erro na escalação. Sofremos demais, mais do que pensávamos. Não jogamos bem, jogamos muito mal. Mas agora estamos felizes porque chegamos às quartas. Estamos melhores do que nunca, com 7 pontos de vantagem no campeonato e nas quartas da Liga dos Campeões. Sobre a atitude de Vini, eu definitivamente não concordo com o que ele fez. Não acho que tenha sido um caso de cartão vermelho, mas ainda vamos conversar porque não é certo e ele certamente sabe disso. Sabemos que ele não é de fazer isso e agiu no calor do momento, mas não podemos deixar de lado o que aconteceu. Caso ele tivesse sido expulso, teríamos nos prejudicado. Vamos conversar em particular e resolver como sempre fazemos. Outro que comentou sobre o lance foi o francês Tchouaméni, que disse: vermelho pro Vini? Não vi, estava de costas. Não vi as imagens. É possível, mas na semana passada não fomos poupados pela arbitragem. Se fomos hoje, tivemos sorte que nos ajudou. Ou seja, como eu disse, foi mais um jogo em que o Vini chamou a atenção porque fez um belo gol, mas também porque seu nome se envolveu em polêmicas. E veja bem, tirando hoje que ele realmente fez o que fez, eu não estou dizendo que as polêmicas que ele se envolve são sua culpa, visto que em grande parte das vezes ele acaba sendo vítima de uma torcida criminosa lá na Espanha. Mas o que eu estou tentando dizer é que nada disso apaga o seu bom momento e o fato dele ser provavelmente um dos 3 melhores e mais decisivos jogadores do mundo hoje. E isso é tão verdade que ontem mesmo também o meio-campista do Real, Valverde, falando sobre o Vini, disse que seus próprios filhos assistem os jogos do clube mais pra ver o Vini do que pra ver a ele mesmo. Se liga aí nessa curiosa entrevista. Vinicius otra vez hoy marcando los últimos 3 goles del Madrid han sido de Vini que de cara a portería parece que va mejorando, va pisando más el área, va encontrando más el gol. ¿Cómo lo ves a Vini? Espectacular, al final ya sabes lo que pienso de él, lo que lo valoramos en el equipo, yo por lo menos, mi familia, sabemos que es un gran jugador, una gran persona, hay veces que nosotros tenemos que intentar que él reciba el balón más arriba y no tan atrás. Al final sabemos que es un jugador increíble, pero tampoco puede correr 90 minutos de portería a portería. Lo necesitamos fresco arriba, entonces tenemos que trabajar nosotros para que él pueda recibir el balón más cerca del área rival y que pueda hacer la magia que él sabe hacer. El otro día vimos una foto de Benny con Vini. ¿Es su ídolo de Benny? Sí, no sabría si decirte lamentablemente o si está bien, porque al final me encantaría que diga un día que yo soy el ídolo, pero no lo soy, es Vini. Lo hice muchas veces, lo hice día, noche, cada vez que venimos a ver al Madrid, viene a verlo a él en vez de verlo a mí. No pasa nada, lo tengo muy asumido, pero estoy contento al final. Lo mira Vini, es chiquito, pero lo mira Vini con otros ojos, lo mira con otra admiración, entonces es muy bonito. E bem, nas redes sociais, as opiniões foram mais ou menos desse jeito aqui. Foi um empurrão depois de um amarelo. Seria um segundo amarelo e o VAR não chama para lances de amarelo. É simples, mas preferem sempre chorar do que interpretar a regra, igual no jogo de ida. Infelizmente, existe esse medo dos árbitros de tomar esse tipo de decisão porque se o Vini fosse expulso, a repercussão teria sido muito negativa. Agora, se é ao contrário, ele não pensaria 2 vezes e teria expulsado, ainda mais se fosse contra o Vini. Vinícius Júnior é chato demais, cara, demais. E claro que não justifica o que a torcida na Espanha faz, mas o cara não se ajuda, é um tremendo chato. Essa imagem exagera muito o lance, poderia ter sido vermelho sim, mas não é o fim do mundo ter sido amarelo, e se ele agarra, é muito rápido, ao ponto de ser um empurrão na verdade. Era vermelho, não tinha motivo ele estar pilhado daquele jeito, deve ter tomado um fumo do Ancelotti no intervalo, só pode. E agora eu quero saber de você, o que você acha sobre esse momento do Vini? Acha que de fato, como muitos dizem, ele provoca sim os adversários e assim está se envolvendo em muita polêmica dentro de campo, ou você acha que ele apenas pratica o bom e velho futebol brasileiro e os adversários e torcedores rivais veem isso como um desrespeito, sendo que é apenas um estilo de jogo? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, e se você não viu o Neymar dando uma pista sobre o seu futuro nesse último final de semana, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Confere lá que tá show de bola.